Olá, meus queridos, bom dia, oitavo ano. Espero que todos estejam bem. Então, primeiramente, desejo saúde a todos. E agora vamos ao nosso estudo, a este primeiro vídeo, estudo gramatical do nosso livro sobre adjuntos adnominais. Nós temos aqui um cartaz, e aí nós temos abaixo este exemplo, né? Os melhores espetáculos da região custarão apenas R$10. Reparem que nós temos os, que é um artigo, melhores, que é um adjetivo, e da região, que é uma locução adjetiva. Professor, esqueci. Locução adjetiva é o que mesmo? Quando eu tenho de mais alguma palavra ou do mais alguma palavra. Entendeu? Que nesse caso, né? Reparem que está qualificando. Vai qualificar um nome espetáculos. E repare que é nome por que espetáculos? Porque é um substantivo. Toda vez que eu nomeio algo ou alguém, eu tenho um substantivo. Então, os melhores e da região se refere a espetáculos. Então, os melhores da região são palavras periféricas nesta parte da frase. E sempre o substantivo será núcleo. Será uma palavra núcleo, tá? Mais importante da parte onde estiver. Então, olha só, nós temos algumas perguntinhas aqui para introduzirmos aqui esta matéria, né, este tema sobre adjuntos, adnominais. Então, vejamos, qual é o sujeito dessa oração? Né? Sujeito dessa oração, os melhores espetáculos da região. É o que vem antes do verbo, né? É o ser do qual me refiro. Então, o que custarão apenas R$10? Os melhores espetáculos da região. Qual é o núcleo desse sujeito? Bom, já vimos que o sujeito, os melhores espetáculos da região, não é mistério. E o núcleo, como eu já disse antes, é um substantivo. Sempre o núcleo, né, é o substantivo. Espetáculos. Então, repare que junto ao núcleo encontramos palavras que o caracterizam. Destaque-as, indicando a classe gramatical que pertence. Então, já dei a resposta. Os, artigo, melhores, adjetivo. E da região, locução adjetiva. Você aprendeu nos capítulos anteriores que há termos que se ligam aos nomes para caracterizá-los, como ocorre com os predicativos. Neste capítulo veremos uma outra função que as palavras que caracterizam os nomes podem desempenhar, os adjuntos adnominais. Então vamos lá. Descendo aqui o livro digital, né? Os adjuntos adnominais são termos acessórios. Por que acessórios? Porque são termos que não fazem tanta falta, tá? Eles podem nem aparecer em algumas partes da frase, em algumas frases, tá? Então são acessórios, não são palavras principais, tá? Ou seja, não são essenciais à estrutura básica da oração. E aqui, que especificam ou delimitam um substantivo, sem que seja necessária a ajuda de um verbo. Então, tal função pode ser desempenhada por diversas classes gramaticais. Então, reparem, o adjunto são palavras, é formado por palavras periféricas que vão estar se referindo a um sujeito, vão estar ao lado desse sujeito, tá? São palavras, então, que não são essenciais, são palavras que servem para especificar, para detalhar, delimitar o substantivo. Então, o adjunto pode ser representado por, primeira classe gramatical, adjetivo. Professor, o que é adjetivo? É uma qualidade ou defeito. Então, grande peça dramática será exibida no Teatro Central. Então, grande é um adjetivo que qualifica um nome, peça. Dramática também é outro adjetivo, qualifica o substantivo, peça. Então, grande e dramática são adjuntos adnominais. Outra classe gramatical que pode ser representada, né? Pode representar, aliás, o adjunto adnominal, locução adjetiva. Quem apresentar a carteira de estudante paga meia. De estudante, o que eu falei? Do alguma coisa, é uma locução adjetiva. Está se referindo à carteira, ao substantivo carteira. Então, de estudante é uma locução adjetiva que representa um adjunto adnominal. Outra, artigo. É uma outra classe gramatical que pode representar um adjunto. Então, o
teatro está lindo, após a reforma. Então, o artigo se refere ao nome teatro. Então, artigo é um adjunto adnominal. Outro adjunto, nós temos aqui numeral. Tá? Mais uma classe gramatical que pode representar o adjunto. Há apenas 100 ingressos. Repare que 100 está o quê? Dando no caso aqui, ó, está intensificando? Não. Está dando uma ideia de quantidade. Né? Então, neste caso, se eu tenho ideia de quantidade, 100 é o numeral. Está do lado se referindo a ingressos, que é um nome, que é um substantivo. Tá? Então, nós temos aqui, né, adjunto adnominal 100, porque pode ser representado por numeral. E o último, ou a última classe gramatical, que pode representar um adjunto, pronome adjetivo. Professor, o que é isso? São aqueles pronomes que vêm sempre ao lado de um substantivo. Este festival. Eu não vou perder. Reparem que festival é um substantivo e o pronome este está ao lado. Então, reparem que pronome adjetivo sempre é um pronome que vem ao lado. Quais são? Os pronomes demonstrativos, como este, esse, aquele, são pronomes demonstrativos. Ainda podem ser os possessivos, meu, teu, seu, nosso, vosso, entendeu? Também serão pronomes que vêm ao lado, que vão aparecer ao lado de um substantivo. Então, repare, adjuntos adnominais são palavras periféricas que se referem e podem vir ao lado de um nome, de um substantivo, né? E os adjuntos adnominais podem ser representados por... deixa eu botar aqui. No lugar certo. Achei. Podem ser representados por adjetivo, locução adjetiva, artigo, numeral ou pronome, tá bom? Pronome adjetivo. Conforme expliquei, estou resumindo. Os adjuntos adnominais não precisam ocupar uma posição específica nas orações. Eles podem acompanhar nomes que estejam tanto no sujeito como no predicado. Então, no exemplo aqui, ó, aquele conhecido ator de televisão, reparem, aquele conhecido e de televisão são adjuntos. Por quê? Aquele pronome, conhecido, adjetivo, e de televisão, locução adjetiva, que vem ao lado do ator. Então, repare que esta parte aqui da frase, aquele conhecido e de televisão, estão no sujeito. Porque eu pergunto, quem produzirá um novo espetáculo teatral? Aquele conhecido ator de televisão. Então, reparem que eu tenho aquele conhecido e de televisão, adjuntos que estão na parte do sujeito da frase. Tá? Então, aqui, ó, olha só o que está explicando. Vai confirmar o que eu disse. Todos os elementos que caracterizam o núcleo do sujeito nessa oração, especificando ou delimitando, são considerados adjuntos adnominais. Ou seja, o pronome é aquele, o adjetivo conhecido e a locução adjetiva de televisão. Observe, então, né, que todos esses termos se referem ao substantivo ator. Agora vamos lá, travou aqui? Não. Observe agora o que ocorre no predicado dessa mesma oração. Aquele conhecido ator de televisão, já falei, é o sujeito, produzirá, é verbo é predicado, então, produzirá um novo espetáculo teatral. Ou seja, agora a informação que eu dou sobre o ator. Então, essa informação é o predicado. Então, repare que dentro desse predicado eu tenho um, que é artigo, novo, que é adjetivo, e né, o espetáculo já falei que é um nome, né? Então, não é adjunto, é um núcleo. Agora, teatral é um adjetivo. Então, reparem aqui, ó, um artigo, novo, adjetivo, e teatral, outro adjetivo, são adjuntos adnominais, que agora estão aqui, ó, na parte da frase que nós classificamos como predicado, tá bom? Já que é uma informação que eu falo sobre o autor. E agora, aqui, né, explicando e comprovando o que eu disse, observe que o núcleo do objeto direto é espetáculo. Todas as outras palavras são consideradas adjuntos adnominais, ou seja, o artigo indefinido 1 e os adjetivos novo e teatral. Assim, fica fácil perceber por que os adjuntos adnominais são classificados como termos acessórios da oração. Por quê? Porque eles podem ser inseridos em qualquer posição que o enunciador considerar adequada, para garantir a exatidão das informações inseridas nas frases. Então, note, entretanto, que eles não são inteiramente dispensáveis às orações.
já que a caracterização de objetos ou pessoas é fundamental para que o interlocutor compreenda com maior precisão aquilo que o emissor pretende transmitir. Ok, turma? Então, resumindo, adjunto adnominal ou as adjuntos adnominais são palavras acessórias, periféricas, que se referem a um nome, a um substantivo, tá? Que servem para delimitar a ideia do substantivo, que serve para detalhar o substantivo, ok? Especificá-lo. Então, os adjuntos adnominais podem ser representados por adjetivo, artigo, numeral, pronome ou locução adjetiva, ok? Então, até o próximo vídeo, bons estudos!